Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui dando continuidade ao curso de React Native e na aula de hoje nós iremos estudar os componentes cores e os componentes nativos, tá? Então aqui nós vamos entender aqui, pessoal, como é que o React Native ele trabalha com os seus componentes principais, tá? E os seus componentes nativos. Aqui, na versão dessa documentação, nós temos essa imagem no qual ele ilustra aqui quais são as diferenças entre desenvolver para o iOS e desenvolver para o Android. Observem que a gente vai utilizar apenas um código só, que é o do React Native, porém, no momento que ele vai fazer a compilação do nosso código, na verdade que ele vai rodar o nosso código, observem que aqui para o Android, ó, ele vai fazer uma image view e um text view para fazer isso aqui, tá? Ó, aqui a gente tem uma imagem e aqui a gente tem um texto. Como é que ele faz isso daqui para o Android? Ó, ele pega essa mesma imagem e ele vai fazer, ó, ele vai usar um componente nativo chamado UI Image View, UI Text View. Então, a partir do momento que eu simplesmente utilizo a chamada de uma imagem no React Native e um texto, simplesmente ele pega aquele componente que a gente desenvolveu e transforma para um componente nativo do Android, tá pessoal? Então é assim que funciona o React Native. Aí a mesma coisa ele segue para o iOS, ó. Então eu estou utilizando uma imagem, estou utilizando um texto, então ele vai pegar aquela imagem e aquele texto e vai converter para o componente do iOS e assim ele vai aparecer aí para o iOS, tá pessoal? Então essa é uma das lógicas aí de como é que ele faz essa conversão do componente React Native para o componente Android e para o componente iOS. Simplesmente um código só, ele vai transformar para o formato do componente Android e depois para o formato do componente iOS. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem aí componentes nativos, tá, pessoal? Então o que seriam esses componentes nativos? Esses componentes nativos aí, eles são componentes no qual você pode desenvolver. No momento que eu quero gerar aqui uma aplicação Android, eu desenvolvi o meu código lá no React Native e de repente eu quero utilizar componentes nativos, tá? Então como é que eu faço? Ele gera um aplicativo no formato do Android, tá? No formato lá da linguagem Java, seja a linguagem Java ou seja a linguagem Kotlin, e eu posso abrir o meu código lá no Android Studio, e no Android Studio eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso continuar programando em Java ou em Kotlin, tá? Então, a gente pode fazer esses componentes nativos diretamente na linguagem de programação de alto nível, do Kotlin e do Java, tá? Então, ele tem essa flexibilidade. Eu posso desenvolver a minha aplicação, gero o meu aplicativo, ele gera o código de acordo com o código do Android, de acordo com a minha aplicação, e lá eu posso desenvolver utilizando o Java ou o Kotlin. Então, por que o React Native ele foi tão aceito pela comunidade? Por conta disso, tá? Porque dá para eu continuar desenvolvendo em paralelo com JavaScript e também diretamente em Java ou Kotlin, tá? E eu posso fazer componentes diretamente nativos, tá? Então, essa é a grande diferença. Pessoal, essa tabela aqui, ela ilustra algo muito importante aí para os desenvolvedores que estão vindo da web, os desenvolvedores que estão vindo do Android e do iOS. Olha só como é interessante. Aqui são os componentes cores, né? Esses componentes cores aqui, como nas aulas anteriores a gente estava vendo a parte do React, nós podemos nos basear aqui e fazer uma analogia com a web, tá? Ó, com as tags da web. Então, por exemplo, eu criei uma div, tá? Como é que seria essa div no React, pessoal? Essa div seria uma view, tá? Eu criei uma tag P. Como é que seria essa tag P no React Native? Seria um componente chamado text. Eu criei uma imagem, uma tag chamada imagem lá. Como é que seria essa tag lá no React Native? Seria image, tá? Como é que seria uma div? Uma div na web, ele seria no React Native um scroll view. E um input na web,
no React Native ele seria um text input, tá? Então, nesse quadradinho aqui, nós temos uma analogia entre as tags do HTML, que a gente veio do React, né? A gente veio da web, e com os componentes do React Native. Então, observem a similaridade. Então, a partir de agora, nas nossas aulas, nós iremos sempre utilizar essa lógica aqui. Uma div vai ser o quê? Vai ser uma view. Uma tag IP do HTML vai ser o text. Uma tag img vai ser uma tag image. Uma div vai ser um scroll view, input, desculpe. Ele vai ser o quê? Vai ser um text input, ok? Então aqui nós temos um exemplo de uma aplicação aqui, tá? Que aqui a gente tem um scroll view, que seria a nossa div. E temos aqui um text, que seria o nosso P, e uma view, que essa view ela seria o quê? Essa view ela seria uma div, tá? Então, olha só. A div, tanto ela pode ser um scroll view, como uma view. Qual é a diferença do scroll view para view só? O scroll view ele permite com que ele apareça um scroll aqui, a barrinha de rolagem, tá? Para quem não conhece esse termo aí. Então, essa barrinha de rolagem aparece aqui no momento que não dá mais para eu ler as informações da minha aplicação. Então, com isso eu consigo navegar, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, ó. Eu tenho aqui um componente no estilo de função. Nesse componente estilo de função eu tenho um scroll view, que seria uma div, um text e um P, uma view novamente, que seria uma div, um text como se fosse um P, e aqui o carregamento de uma imagem, tá? E aqui o input. Então observem aí como está simples. E aqui os parâmetros, ó, passei o parâmetro aqui de styles e passei aqui um parâmetro default value. Esse default value aqui, ele já carrega um valor por padrão aqui, ó, no meu input, tá? É como se fosse a propriedade placeholder. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo aí de como é que a gente vai trabalhar com o React Native, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo nessa imagem do seguinte. Nós temos aí os componentes do React e os componentes do React, eles estão dentro de quem? Estão dentro do React Components. Então aqui imagine aqui o React, que foi o que a gente começou a estudar nas aulas passadas, o React. E o React Native, ele está onde, pessoal? Ele está dentro do React, tá? Então o React Native dentro do React. E aqui dentro do React, pessoal, a gente tem o que? Tem os cores componentes, que foi o que a gente acabou de ver. Tem os nossos componentes e tem os componentes da comunidade. Então, com isso daqui, a gente vai conseguir desenvolver as nossas aplicações móveis aí, tá? Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá? Nas próximas aulas vamos ver mais coisas sobre o React. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar com os seus amigos, tá? Então, um forte abraço e até mais.